Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, com nossos corações gratos a Ele, por mais uma noite estarmos aqui reunidos, podendo adorar o Senhor por tudo que Ele é. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 27:8. Salmo 27:8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face e por tua presença meu ser anela. Buscai a minha face e por tua presença meu ser anela. Irmãos, nessa noite o Senhor te convida para buscar a presença dEle. Às vezes você chegou aqui essa noite com o seu coração cansado, com algo que tem tirado a tua paz, mas o Senhor te convida a estar na presença dEle. Na presença dEle, onde nós encontramos paz, amor, consolo. Então se coloque diante dessa presença neste momento. Peça para que o Senhor venha falar com o Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Não permita que as coisas venham tirar a sua atenção. Que neste momento você possa mesmo estar buscando a face do nosso Deus. Fale com Ele, ore ao Senhor. Fale para Ele o que você tem passado. Busque ao Senhor. Coloque o seu coração diante dEle. Se o seu coração precisa se alegrar nele, peça, porque a alegria do Senhor a nossa força é. E que nessa noite a presença dEle venha ser real na sua vida. Comece a orar, comece a agradecer ao Senhor, comece a dizer a Ele palavras que engrandeçam o seu nome, adorá-lo em espírito e em verdade. Agradecendo a Ele pelo privilégio que você tem de estar aqui essa noite, pelo privilégio que você tem de estar vivo, pelos cuidados deles, mesmo em meio às lutas, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem mantido o seu povo em pé. Adore ao Senhor, meu querido. Comece a falar com o Senhor, coloque a sua vida, que esse tempo venha ser um tempo de entrega total a Ele, de busca. Que ao sair daqui nós saímos cheios da Tua presença. Pai, nós Te louvamos, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos, ó Deus, como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, neste momento estar recebendo, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Que o Seu nome, ó Deus, venha ser glorificado através dos nossos lábios, ó Deus. E acima de tudo, glorificado através da nossa vida, do nosso testemunho, Senhor. Manifesta, Senhor, a Sua graça e a Sua presença entre nós, porque nós sabemos que a Sua presença é real neste lugar, ó Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês da família. Hoje, como último domingo do mês, que nesse momento nós possamos continuar intercedendo sobre as nossas famílias, através dos louvores. Que em nome de Jesus esse louvor seja como uma oração para a sua família, para a sua casa. Amém? Quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com
alegria. Senhor, que nós possamos consagrar a nossa casa, o nosso lar a Ti, Deus, pois o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. O Senhor está no nosso barco e nós sabemos que as tempestades não irão nos alcançar, Deus, pois só Tu és santo, só Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Que nesse mesmo espírito de adoração nós possamos continuar intercedendo sobre as nossas famílias. A família é um projeto do Senhor que não agrada ao inimigo. Nós sabemos disso, que a todo momento ela tem sido atacada de todas as formas possíveis. Então, nós como igreja precisamos batalhar através da nossa oração, através da consagração da nossa vida e da nossa casa. Amém? Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Quando estou de joelhos, minha família está de pé. Quando oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando. Minha família está de pé.
Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Glória a Deus. Só tu és santo, Senhor. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor. Esteja, meu Pai, abençoando a vida de cada uma delas. Ó Deus, dê muita saúde, sabedoria. Ó Deus, entendimento dos altos céus a cada criança aqui, ó Deus. A cada uma que está aqui no templo também, aquelas que estão em casa. Oramos, ó Deus, pelos professores, as professoras, para que esse ministério, ó Deus, venha a ser um ministério frutífero, um ministério abençoado, meu Pai. Que cada uma delas venha receber uma porção da Tua palavra nesta noite. Ajude os pais, para que possa, meu Deus, estar sempre incutindo na mente deles a Tua palavra. E nós te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, estão firmes e fortes no devocional. Os 40 dias aí, ó, por famílias renovadas e famílias avivadas. Em nome de Jesus. Isso começa em casa. Porque aqui é um reflexo do nosso lar. E hoje nós vamos trazer uma palavra abençoada também. Famílias renovadas, igreja viva. A igreja é um organismo vivo de Cristo. Efésios 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos orar mais uma vez? Peça para que o Senhor fale com você nessa noite. De repente você entrou aqui magoado, chateado, angustiado. Deus pode tirar isso de você. Deus pode tirar toda a tristeza do teu coração. Que nessa noite você saia daqui renovado. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus é quem vai transformar e confortar o teu coração. Amém? Pai, mais uma vez louvamos o teu nome. Ó Deus, obrigado por tua palavra, meu Pai, que nós a temos sempre, ó Deus, em nossas mãos. Ó Pai, nós te louvamos porque um dia o Senhor deixou, ó Pai, as Escrituras escritas para cada um de nós. E possamos, ó Deus, estar orando por vidas que possam estar retornando para a tua casa. Possamos, ó Deus, estar orando por vidas que possam entregar o teu coração a Jesus. Restaure pessoas nessa noite, vidas, famílias. Ó Deus, que em nome de Jesus sejamos restaurados, revigorados pelo teu nome, por tua palavra. E nós te louvamos por tudo, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, com E maiúsculo, que quer dizer o Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Irmãos, nós estamos aqui inseridos no mundo porque Deus nos criou para vivermos em comunhão no nosso lar e na igreja. São duas instituições que Deus criou. A nossa casa, que é a família, e, de repente, hoje você tem uma família que já não era, é só você, por exemplo. Mas você é a sua casa ali, você é o seu lar, tá? Estamos dizendo família de um modo geral, tá bom? Então Deus criou cada um de nós para viver em comunhão, em casa e na igreja. Família, instituição, e igreja, instituição divina. Cuidado com os ataques a essas instituições que Deus criou. E hoje nós vemos uma gama de flechas contra a família, contra a igreja, tentando destruir de alguma forma, tentando, jogar alguma coisa para desestruturar a família. Só que o pecado, ele gerou essa separação, que era para ser uma bênção, que era para ser algo unido.
Então o pecado vem, traz orgulho, o pecado vem, traz conflitos dentro de casa, dentro da igreja, mas nós vamos focar mais na casa aqui. Agora, os filhos que são regenerados, que nasceram de novo em Cristo Jesus, agora todos nós somos chamados para fazer tudo, para manter unidos em nome de Jesus. Manter íntegros, manter, como eu disse aqui, humildes e cheios do Espírito Santo. Façam todo o esforço. Em algumas versões está, façam tudo. Irmãos, aqui não está dizendo, olha, talvez, se você quiser, talvez, se você tiver disposição, faça algo para conservar essa unidade do Espírito. Não, aqui é um imperativo, aqui façam. Aqui é uma ordem que Jesus dá. Façam todo o esforço para conservar íntegro, cheios do Espírito Santo. E o cheio do Espírito Santo não é somente dentro da igreja. Olha, estou cheio do Espírito Santo. Hoje eu conversava com o Alex sobre isso, né? Sobre a doutrina do Espírito Santo. Olha, estou cheio do Espírito. Sabe o que é cheio do Espírito? Você sair daqui e ser uma pessoa motivada a viver a tua vida cristã na íntegra. Você sair daqui, amar a tua esposa, amar teu esposo, é isso. Não é um evento, não é um momento. É óbvio que existe isso. Mas a plenitude do Espírito Santo é eu ter uma vida nova. É eu ter uma vida diferenciada agora. Não adianta eu vir ao culto, eu falo em línguas, eu caio no chão, eu insero aqui o piso e sai lá fora, é uma porcaria de vida. Então isso não é ser cheio do Espírito. E algumas pessoas falam também que quando você se converte, você já tem o Espírito Santo. Outras falam que você tem que ficar buscando o quê? Se eu já tenho. Aí eu vou buscar o conhecimento da pessoa do Espírito, que ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é um vento. É símbolos, tá? Símbolos, mas olha que energia que eu estou tendo aqui. Na verdade, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Famílias renovadas geram igrejas fortes e avivadas. Igreja que dá frutos, igreja que está em comunhão, igreja que está em unidade. Amém, irmãos? Igrejas fortes e avivadas. Quando a família enfraquece, automaticamente a igreja enfraquece. Isso é fato. E uma primeira coisa aqui, a unidade é fruto do Espírito. É uma força minha, de um lado. É uma força-tarefa humana, porém, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, que é fruto dele. Porque comunhão divina é algo de Deus. Somente Deus pode fazer. E dentro de casa é a mesma coisa. Essa unidade do Espírito só vai acontecer por conta disso. Colossenses 3, 13 e 14 diz assim. Irmãos, esse versículo aqui, eu sei que muitos já têm decorado esse versículo, mas é um versículo meio forte. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também talvez perdoem. Devem perdoar. É forte, hein? De acordo com o sistema maligno mundano, pecou comigo, tchau, sai daqui, Satanás. Não é assim? Isso está sendo inserido, sempre foi, dentro da igreja. Pecou, já era, tchau, não quero nem olhar para você. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Se você puder decorar esse versículo, é uma bênção. A família e a igreja são fortalecidas quando o Espírito Santo reina entre nós. Amém, irmãos? Unidade não é a ausência de diferenças. Todos nós somos diferentes. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, agimos de formas diferentes, mas é uma decisão de amar, independente das diferenças que nós temos. Olha, ele pensa de um jeito, mas eu respeito. Olha, ele pensa de outra forma, mas eu respeito. Eu sou compreensivo com alguém da minha família. Eu perdoo alguém da minha família. Irmãos, o perdão, nós ouvimos aqui na quarta também, o Alex trouxe a palavra. E o perdão, ele não é... Quando alguém vai te pedir perdão, por exemplo, seu esposo, seu filho. Pai, me perdoe. Eu perdoo. Mas, esse mas não existe. Se você fizer isso, não perdoo mais. Jesus fez isso com a gente. Ele morreu na cruz, nos deu perdão. Mas se você não. Ele esqueceu os nossos pecados. É óbvio que nós vamos confessar agora os nossos pecados para ter comunhão com Deus.
Isso é fato. Só que agora é uma confissão de pecados. Mas e agora, em casa, o que eu faço? Agora eu vou comparando os filhos, que isso é totalmente errado. Cuidado, vocês que terão filhos aí, ó, o que tem. Para de comparar, cada um é diferente. Não adianta, olha, você não é como seu irmão. O seu irmão faz isso, sua irmã faz aquilo. Você é diferente. Sim, tem que ser diferente. Por mais que sejam gêmeos até. Ainda assim, tem uma coligação, mas não é assim. Sem o Espírito, há divisão, e com ele vai trazer, na verdade, a paz e a comunhão. Não tem o Espírito reinando, vai ter divisões. Haverá divisão, não tem jeito, porque o Espírito nós vamos buscar essa unidade pelo vínculo da paz, que é o Espírito. Ele que vai fazer esse elo. Amém, irmãos? E a unidade não acontece automaticamente. Seremos uma igreja e uma família unida a partir de agora. Não acontece. Às vezes tem esse passe de mágica, nem sempre. 90% não existe isso. Então, é algo intencional que eu vou ter que ir trabalhando dentro de casa. É fruto de um esforço e intencionalidade. Olha, eu quero manter minha família unida, vou manter. Vocês já viram em alguns lugares onde o pai fala mal do filho para outro filho e vice-versa? Vocês já viram em algum lugar? Às vezes o pai, você viu o seu irmão? Ele falou isso de você. E eu te defendi. A gente vê muito isso, viu? Parece que é filme, né? Mas não é não. Olha, tentando causar divisão dentro da casa. Por isso que nós falamos que não é automático a unidade, por conta de uma cultura de divisão. Então agora, como que vai unir? Somente pelo Espírito Santo. Somente pelo fruto do Espírito que vai acontecer isso. É o Espírito Santo que é o elo que mantém essa comunhão dentro de casa. Por isso nós estamos falando sobre a unidade, é fruto do Espírito. Tem sim a nossa parcela, mas geralmente é o Espírito Santo. O que eu vou fazer? Orar pedindo para que Deus venha renovar os laços da nossa família, da nossa casa e automaticamente da igreja. Quando está tudo bem dentro de casa, automaticamente na igreja está tudo bem. Amém, irmãos? Agora, se não está bem dentro de casa, nada vai acontecer. Segundo, o avivamento que nós estamos falando é vida de novo, tá? Uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida que busca as coisas de Deus. Agora fica deixando para lá as coisas deste mundo, porque senão não tem como agradar a Deus. Ainda mais sem fé. Sem fé e sem louvor, sem adoração, sem muitas coisas, as práticas, os exercícios espirituais, se não tem, como que eu vou agradar ao Senhor? E o avivamento, essa vida de novo, começa dentro da minha casa. Mateus capítulo 13, verso 8, vai falar sobre a parábola do semeador. Outra caiu em boa terra, e deu colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Há corações difíceis, há corações duros, porque quando é plantada uma semente, de repente vem os carrapichos, os espinhos, começa a sufocar, e aí a pessoa abandona. Só que aquela semente que nós plantamos em casa, cai num coração bom, numa terra fértil, essa semente começa a florescer. Aquilo que você planta no coração do teu filho, desde pequeno, ou da sua família, desde pequeno, não tem mais como, mas comece agora. Plantar num coração fértil, numa terra fértil, para que possa dar frutos. Então esse avivamento, quando começa em casa, começa aí. Então a palavra de Deus é a semente, e o coração é o solo. Agora, o que eu tenho falado? Palavra de Deus ou minhas palavras o tempo todo? O que tem regido o meu lar? O que tem regido dentro de casa? É a palavra de Deus ou outras coisas? Quando o coração da família ele é regado pela palavra de Deus, o fruto do Espírito Santo floresce. Nós estamos falando de palavra, mas juntamente com oração e jejum também. Isso acontece, o florescimento dentro de casa por conta disso, da palavra, da oração. Então, antes de incendiar uma igreja, o Espírito Santo quer reacender a chama do altar do nosso coração em casa. Você já viu aquelas pessoas que na igreja é uma bênção, e em casa é o Satanás em pessoas? Já viu isso? Pois é, tem muito. Na igreja, debanda labassúbia, em casa é desgraça, é para lá. Não tem línguas estranhas dentro de casa, tem línguas pesadas. A língua estranha é só na igreja, em casa não tem. Não é universal, tá? Não é, nós estamos colocando todo mundo no mesmo pacote, mas
Muitas pessoas entendem que o viver cristão é somente dentro da igreja. Por isso que as famílias estão como estão. Por isso que as igrejas estão como estão. O altar doméstico é o ponto de partida para esse avivamento. Lá em casa é o ponto de partida para que a igreja possa sentir e viver esse avivamento. Eu já falei algumas vezes aqui, não adianta, eu vou num culto, hoje, poxa, aqui, olha, o avivamento desceu ali, o Espírito Santo, e desceu, mas e depois minha vida não muda. Que cheio do Espírito Santo é esse? Então a gente precisa compreender pela palavra de Deus o que é ser cheio. Primeiramente. Então essas coisas a gente vê sistematicamente na Bíblia, na palavra de Deus. Então restaure o altar do teu coração em casa, onde há oração, há renovo. Então comece a orar, a buscar. Olha, esse meu marido não tem mais jeito, por que não? Essa minha esposa não tem mais jeito. Eu coloquei isso. Mas para Deus não há impossível. Para Deus nada é impossível. Olha, o meu filho está difícil. Vamos orar, vamos clamar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Terceiro lugar, humildade e simplicidade. É marca de igreja viva. Você pode conversar com pessoas que vão em igrejas que não há simplicidade. Existe, não tem como, irmãos. Onde não há humildade, a igreja não é viva. Há aparências e não há humildade, não há também a questão da simplicidade. Olha só, Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora vamos lá. Quem é paciente? Eu não sou. Eu não sou paciente. E morre falando. Vai lá, com 112 anos, eu não tenho compaixão. E acha bonito. Mas isso é falta do quê? De conhecimento. E coligado ao fruto do Espírito. Porque eu sou um povo escolhido. É uma postura. Agora eu sei que agora eu sou um povo escolhido de Deus. Agora eu preciso viver uma vida nova. Santo e amado. Agora eu vou me revestir de profunda compaixão pelas pessoas. Eu vejo algo, eu me revisto dessa compaixão. Não tocou no meu coração. Bondade, humildade, mansidão e paciência. O orgulho, ele esfria o coração. O orgulho, ele afasta da presença de Deus, porque Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, conforme Tiago. Então, o coração orgulhoso, porque você pode notar, pessoas que não aparentam ser pessoas orgulhosas, soberbas, mas o seu coração é. Em dado momento, ela acaba revelando quem ela é. Às vezes com dinheiro, com fama, com poder, de repente revela esse coração. Porque o nosso coração, ele é corrompido. O nosso coração, ele precisa ser vigiado todos os dias. A igreja primitiva vivia isso, essa simplicidade todos os dias, com poder, compartilhando pão com os irmãos. E aqui era da mesma igreja, lá em Jerusalém. Não era longe, não, era ali, o pessoal da sua comunidade, porque em Atos 2, 42, 43, vai dizer isso. Todos, irmãos, aqui quando fala todos, era todos, se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, que está na palavra. Os apóstolos estavam ensinando aquilo que estava aqui na Bíblia. A comunhão, o partir o pão e a oração. Olha só, não é somente comida, tinha oração também. Às vezes eu vou na casa de alguém para comer, eu faço uma oração. Eu falo da palavra de Deus ou só da vida dos outros? Às vezes a gente tem essa comunhão baseada na palavra de Deus. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Por que eles realizavam muitos sinais e maravilhas? Porque era uma igreja viva. Era uma igreja ativa na sociedade. Era uma igreja cativante. Uma igreja relevante que era moldada pela palavra de Deus e não pelos achismos do mundo. Irmãos, quando o mundo entra dentro da igreja, não adianta, afasta. Agora ali não há mais o mover de Deus, não adianta. Agora a palavra não é mais viva. Agora a unção não existe mais. Pode falar e nada acontece.
Nós louvamos a Deus porque a gente tem visto pessoas sendo transformadas pelo Espírito Santo aqui. Pessoas sendo avivadas por Deus, fazendo a obra do Senhor com excelência. Não somente dentro da igreja, com a sua simplicidade, com a sua humildade. E Deus vai fazendo a obra dele. Isso são marcas de uma igreja viva. Amém, irmãos? E nós precisamos voltar ao essencial da igreja de Atos. Amar, servir ao próximo. Quem sou eu? Eu sou servido, meu querido. Acha que eu vou servir? E obedecer a Cristo. Então esse serviço, isso é muito importante em todas as áreas. Então peça a Deus um coração simples, sensível e disposto a obedecer. Quando Deus dá algo para a gente, eu vou servir a Deus. Ontem a Miriam estava falando sobre dons, né? E vai continuar sábado que vem. E quem é jovem aí não perca, viu? Sobre dons espirituais. Aí o meu dom, por exemplo, é serviço. Deu ali, porque eu gosto de ajudar. Mas quando precisa ajudar, o dom sumiu. E aí? Às vezes eu tenho um coração sensível e um olhar atento, meticuloso. Opa, tem alguém precisando de ajuda. Tem alguém precisando de alguma coisa. Olha, aquela pessoa não está legal, não está bem. Eu tenho esse coração voltado, ou eu volto para mim mesmo? Eu sou uma igreja ensimesmada. Então vamos pedir a Deus um coração simples, disposto a obedecer e servir este Deus, com humildade e simplicidade. E em quarto lugar, uma família cheia do Espírito, testemunha com poder. O testemunho dentro de casa, tudo ok? Amém? Ixi, ó, o irmão chegou ali, cala a boca. Aquele pampeiro, né? Aquele pampeiro todo, ó, o irmão chegou. Não vou nem falar pastor, o irmão chegou. Fica quieto. Depois a gente continua a briga. É o que acontece, né? De vez em quando. Nem sempre, mas acontece. Uma família cheia do Espírito Santo testemunha com poder. Tito, capítulo 2, verso 7, fala assim, ó. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Aqui, Paulo estava escrevendo para Tito sobre a sua posição, a sua postura em relação ao ensino da palavra. De ser um ensino sério. De estar ali, além do ensino verbalmente, também na sua vida testemunhal, sua vida diária. Você mesmo deve refletir, deve ser exemplo da prática de boas obras. Sem fé, lembra? Se eu falo que tenho fé e não tenho boas obras, a prática de boas obras, que fé é essa? É uma fé morta. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Então, aquilo que você fala deve refletir isso. Porque não adianta, eu falo uma coisa, eu ensino outra e eu vivo de outra maneira. É isso que Paulo estava dizendo para Tito aqui. Integridade é viver a mesma fé dentro da igreja e fora da igreja. A mesma. Por isso que a igreja não deve ser somente aos domingos. Porque nós vamos integrando essa comunhão no decorrer da semana. Deus nos chama a sermos exemplos. Pais, líderes, servos de Deus, filhos. E a restauração dessa integridade, no que diz respeito também a caráter, começa dentro de casa. Eu sou um pai que falo algo para o meu filho, mas aí depois eu peco, retirando aquilo que eu disse nas minhas atitudes, nas minhas ações. E ninguém é bobo. Às vezes meu pai fala algo, ó, filho, não pode furtar. Daqui a pouquinho é meu pai furtando. Filho, não pode mentir, hein? Olha o meu pai mentindo. E eles vão ver. Então essa integridade acaba caindo por terra. Porque as crianças, os filhos, estão vendo. Então, essa restauração de integridade começa dentro de cada casa. E o que eu vou fazer? Examinar minha vida. Como que eu estou vivendo dentro do meu lar? Como que eu estou vivendo? E ver áreas que precisam ser alinhadas com o caráter de Cristo. Eu tenho o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, eu exalo o bom perfume de Cristo, o caráter de Cristo está sendo exalado, mostrado para as pessoas na íntegra. Então, o avivamento começa aí. Uma família renovada, uma família restaurada começa aí.
começa desta maneira, em casa, para que a vida da igreja seja real. Para que seja uma igreja viva. Em nome de Jesus. Fome espiritual, alimentados por Jesus. Isso falta muito dentro de casa, muitas vezes. João 6,35. Jesus falando. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais terá fome. Quem crer em mim, nunca mais terá sede. Então ele fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais terá fome. Aquele vazio interior, aquela falta de sentido da vida, sabe? Que às vezes a gente, olha só, nós falamos sobre paz, semana passada, que Cristo ele dá a paz. Agora, quem crê em Jesus nunca mais terá sede e também não terá fome. Porque a palavra de Deus é que vai nos saciando e tirando aquela sede que nós temos. Às vezes a gente fica, não, eu preciso mais, mas isso é algo do Espírito Santo que coloca em nós. Isso é muito interessante. Muitas famílias hoje estão vivendo desnutridas. Ou é o filho, ou é a mãe, ou é o pai, ou é alguém de casa, ou é alguém da família. Irmãos, é tão bom quando nós ouvimos e lemos a palavra de Deus, porque isso começa a saciar o nosso espírito. A nossa alma, ela fica tranquila. Assim como o salmista Davi sempre falava, a minha alma agora está regozijando, descansando em Deus. Por conta da palavra, e às vezes a gente não consegue ler a palavra de Deus. Eu não consigo muitas vezes orar. Então somente Jesus é o pão da vida, ele pode saciar a alma dentro de casa. E eu preciso falar para os meus filhos, para minha esposa, para o meu esposo, se ele não é cristão. Embora o testemunho é muito importante, o exemplo tem que existir, mas também a fala. Quando a família se alimenta da palavra, a cura, a alegria, a propósito, a gente vê tudo isso. Que agora nós temos um objetivo. Olha, domingo é dia de culto. Não negociamos. E aí? Quem vai ceder e tomar a frente ali? Não, pode deixar. Tem outro domingo, né? Tem domingo que vem, não sei. Tem domingo que vem? Alguém garante, Juan? Domingo que vem tem culto, irmãos? Alguém garante? Eu não. Se Jesus voltar essa semana, ou alguém não. Eu partir, eu não vou participar do culto. Mas se Jesus volta. Então não é garantia de domingo que vem vai ter culto. Por isso precisamos voltar a entender que o culto, ele é, o domingo, ele é o dia do Senhor. Separado para Deus. Não que o outro, então sábado não é, sexta não é. Eu estou dizendo, o domingo nós vamos com a nossa família para a casa de Deus. É uma tradição. Eu venho aqui, eu tiro a foto, mostrando, o telão de LED e vou embora. Mostrando a ceia ali, ó. Essa semana já está paga. Isso não é cristianismo, nunca foi. Tirar foto num culto e viver a vida normal de alguém que não é convertido. Isso não faz diferença. O pior disso tudo é que a pessoa sofre. Porque ela sabe que ela está se enganando. Ela sabe que isso aí vai fazer mal uma hora. Ela sabe que, dado momento, Deus vai pedir contas para ela. Ele sai daqui, vai embora e a vida segue comum. Não tem contato com outras pessoas, não tem contato com os irmãos, não tem contato com o padre, com o pastor, com ninguém. Busque diariamente o alimento espiritual em família, a palavra e a oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo vive e anuncia o evangelho com amor e com autoridade. Uma coisa que falta em muitos crentes, a autoridade para falar. Eu falo, mas eu fico com medo. Eu falo algo da Bíblia, não é, eu acho que talvez, sim, e fica assim. Seja uma família que inspira a fé e revela Cristo ao mundo, pelo menos ao redor. Ninguém vai salvar o mundo, mas pelo menos a nossa comunidade, para os meus vizinhos. Aquela famosa frase, o vizinho conhece você é cristão, você já proclamou Jesus para o meu vizinho, para o meu amigo de escola, sei lá onde, no trabalho. Há muitas pessoas que fazem isso. E é bênção, continue, não desanime. Irmãos, eu só faço isso quando eu estou cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está vivo dentro de mim, alegre, porque o Espírito Santo ele é entristecido por falta de busca, por falta de oração e da palavra, ele é entristecido, ele é apagado, conforme diz a Bíblia. Mas graças a Deus, Deus tem levantado um povo fiel para fazer isso. Na obra dele, porque a obra é de Deus, a obra não é nossa.
A obra não é de ninguém. Famílias renovadas vão formar uma igreja viva, cheia de amor, uma igreja cheia de paz, uma igreja cheia de poder. Agora não tem espaço para divisões. Por isso que Paulo advertia os coríntios por conta disso, dessa divisão. Pare com isso. É um falando de outro, é outro falando de outro. Então isso não existia na igreja primitiva, e isso não deve existir no nosso meio também. E graças a Deus, isso tem cessado. Ah, mas tem fulano, mas é fulano. É ciclano, tá bom. Mas vai ter, sim, as suas repreensões. A unidade da igreja, a humildade, a integridade, o alimento espiritual são as marcas de alguém ou de uma igreja que anda com Deus. Eu quero ser igual a Enoque, ser trasladado. O que é ser trasladado aqui nessa noite? Levanta a sua mão aí e dê um glória. Ninguém quer ficar aqui, né? Tá certo? Eu quero ir para o céu igual Elias. Hoje, amém? Ninguém. Poxa vida, hein? Eu quero ir com Deus nada, hoje não. A gente quer ir com Deus, né? Né, Beto? Mas hoje ainda não. Né? Mas pode ser também, né? Quando a família ela é transformada, a igreja ela é edificada. Isso é muito bom. Quando a família vai sendo transformada, aí a família vem para a igreja. Olha que bênção. Aí, olha, Deus sabe, irmãos, salve momentos que não dá. Trabalho, saúde, a gente sabe disso. Mas quando a igreja é transformada, a igreja é edificada e o nome de Jesus é glorificado. Amém? No nosso lar e onde nós estivermos. Onde você pisar a planta dos teus pés, a bênção chega junto com você. Porque Deus é com você. Deus é contigo. Aquilo que você toca as mãos para fazer, Deus abençoa. Você não tem dedo podre. Como as pessoas dizem, né? Nossa, onde você toca a mão quebra. Não, tira isso da mente. A gente ouve muito, né? Ah, tocou, não deixa chegar perto não, que onde ele coloca a mão, ele quebra. Olha só que apelido chato. Reverta isso em nome de Jesus. Agora, onde a sua mão tocar, vai ser abençoado. Vai ser restaurado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Que a sua família seja uma família viva. Uma família restaurada. Olha, o marido está meio desanimado. Esposa, chama. Ó, o esposo está meio desanimado. Chama. Irmãos, como já foi dito, o nosso irmão Ivan, que está aqui, ele nos ajudou muito aqui na igreja, diversas áreas, principalmente no telhado, né, que ele veio e não cobrou nada, foi uma bênção para a igreja, e infelizmente ele está aqui e perdeu 100% da visão. Eu quero convidá-lo aqui, pastor Daniel, por gentileza, traga, o Ivan foi um missionário na África, em Portugal, também. E hoje ele precisa das nossas orações, das nossas ajudas. Eu quero ler aqui rapidinho o laudo médico, se o Ivan me permite. Tudo bem, Ivan? Ok. O laudo médico, segundo as informações coletadas no prontuário do Hospital de Base de São José do Rio Preto, aqui ele atesta para o devido fins que o paciente Ivan Madeira da Silva está em acompanhamento no ambulatório de oftalmologia deste serviço devido glaucoma neovascular em ambos os olhos, com perda total da visão, sem possibilidade de melhora. Em olho esquerdo apresentou descolamento de retina, com aumento da pressão, sem perspectiva de melhora, com ou sem tratamento. Paciente com doença que, no que diz respeito à parte visual, gera total dependência de assistência permanente de outra pessoa para locomoção e atividades do dia a dia, visto que o paciente tem perda total da visão em olho direito, em olho esquerdo percebe apenas a luz, não sendo capaz de distinguir formas, objetos ou outras pessoas. O paciente já realizou os seguintes tratamentos cirúrgicos: vitrectomia posterior mais óleo em olho esquerdo, isso foi em novembro de 24, 18 de fevereiro de 2025, implante de válvula de Hamed, não sei se é assim que fala, em olho esquerdo, e 18/3, facoemulsificação sem colocação de lente, mas retirada de óleo. Revisão de vitrectomia posterior, mais endolaser. Colocação de óleo em olho esquerdo. Última acuidade visual registrada em prontuário, 11 de junho de 2025. Olho direito, sem percepção luminosa. Olho esquerdo, percepção luminosa muito fraca. Então, esse aqui é o relatório que o Ivan nos apresentou.
E esse colírio, esses colírios aqui, foi o que ele usou. O que ele disse que, segundo a medicina, não tem mais jeito. Por conta da diabetes. Então, como igreja, nós queremos orar. O Ivan, vira só um pouquinho mais para aí. O Ivan vai falar. Pode falar aí, Ivan. Salve, amada igreja, Santa Paz do Senhor, amém? Vou deixar aqui um versículo que Deus tem me acompanhado. O Salmo 68, o 6 e o 7, diz assim: Deus faz que o solitário viva em família, liberta os que está preso cativo, porém os rebeldes habitam em terra seca. Amém? Então é o que Deus tem colocado no meu coração. Vai fazer 7 meses que perdeu tudo. Eu ainda estava enxergando um pouquinho, né? Graças a Deus, eu estava em Valparaíso, vivendo sozinho, eu mesmo lavava minha roupa, fazia minha comida, limpava a casa. E eu ainda estou na Previdência, né, como recebendo benefício. Vai até o dia 30 de novembro. E graças a Deus eu fiz a inscrição ali no Instituto. Eu moro no melhor lugar aqui, tá? Nova York. Fica atrás ali do Mufato. Então, é uma instituição católica, né? Eles me acolheram ali. Eu tenho café da manhã, tenho almoço, tenho café da tarde, tenho a janta, tenho o quarto, me deram travesseiro, edredom, 2 toalhas novas, pasta de dente. Então, eles me acolheram ali, né? E de terça a sexta-feira tem o projeto. Eu já aprendi a lidar com celular. Eu já aprendi a andar com a bengala. Ali, quando eu cheguei lá, me mostrou o quarto, me ensinou onde é que é o banheiro, me ensinou onde é que é o refeitório e o projeto. Eu já ando aquele lá tudo sozinho, sem a bengala. Eu já ando aquele lá tudo sozinho, sem a bengala. Então, Deus é bom o tempo todo, né? Para não tomar muito tempo, irmão, eu continuo no trabalho da missão, né? Só para dar uma demonstração, já encerro. Só pegar minha mochilinha um pouquinho. 5 minutinhos, eu já encerro. Tá aqui? Tem algum? Os medicamentos que eu tomo do diabetes, tá? Agora é mão, tá? É a mão que tem que ver o que é. Segura isso aqui um pouquinho. São 3 tipos de medicamento. É tato, tá? Eu sei qual que é esse aqui. Eu sei qual que é esse. E eu sei, 3 tipos de medicamento e a vitamina. Então, tudo tem que tomar na sua hora certa. Deus é bom o tempo todo. O coisinho aqui, ó. 3 tipos de colírio que eu uso. Ó. É o tato que tem que saber aqui, tá? Ó. Deixa eu pegar os 3. Tá os 3 aqui. Ó. 2 no direito e esse aqui no esquerdo. Então, conforme vai acabando, né? Eu vou comprando e vou colocando. Como eu perdi a visão tudo, agora tanto faz tanto direito como esquerda. É igual. O tratamento que eu estava no direito, se eu colocasse no esquerdo, aumenta a pressão. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E é isso, irmão. Deus tem dado grandes bênçãos. Deu livramento para o meu irmão, né? Meu irmão já está, só para não estender muito, meu irmão já está lá em casa, não fuma mais, né? Deus libertou ele, consegui aposentar ele. Agora é tato, tá? Ó, como é que eu tenho que saber? Tem que saber o que é para não vestir errado, tá? Então, ó, tem que ir com a mão aqui, procurando, tem que ter um pouquinho de paciência e veste, só para adiantar, para não perder muito tempo, entendeu? Me veste, ó. É que aumentou agora, irmão, mais ou menos. É que eu estou pedindo meu auricular para pegar. O aparelho agora é auricular, né? Missão, irmão. Ó. Vamos falar de missão. 2 minutinhos, irmão, já termino.
Bandeira do Brasil. Eu sou brasileiro. Não precisa de vinho, eu quero fazer. Bandeirinha da Angola. Da Angola. Se eu olhar isso aqui, é uma bandeira comunista, mas é Angola, tá? Ó, isso é o trabalho da missão que eu tenho. Dobrou 3 vezes maior o desejo de fazer missão, certo? Então, tem o meu passaporte ali, era para mim ir agora em outubro, deu adiado por causa da dificuldade. Nós estamos lá em Angola com 1.500 pessoas aprendendo a ler e escrever. E eu dou assistência lá para o missionário, amém? Nós vamos encerrar aqui. Já deu o meu tempo. Deus é bom o tempo todo, amém? Eu só vou jogar alguma coisa do ventilador aqui, ó. Esse aqui é meu amigo, ó. Nós enganou a filha dele. A filha dele estava grávida, com desejo de chupar manga. Chupar manga, manga maçã. Ô, Ivan, você não sabe onde é que tem? Eu sei onde é que tem. Nós fomos lá e pegamos umas mangas, coquinho, espada. Eu falei, essa aqui é manga maçã. E ela chupou a manga maçã, matou o desejo dela, que ela estava grávida, né? A filha dele. E eu aprontei um pouquinho com ele, que ele estava com sinusite, tudo, ele foi comigo lá buscar essas mangas. E eu lembrei, pastor, está o mês de novembro, tem manga lá ainda. Então, eu vou convidar ele para nós ir lá buscar manga de novo, o mês que vem. Amém. Tá, meu irmão? Então, eu tenho um grande carinho por essa igreja, né? A vida continua, irmão. A vida continua e Deus tem colocado no meu coração, fica tranquilo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Né? E os cuidados, irmão, é do diabetes. Cuida do diabetes. Se você tem diabetes, faz os exames em 6 meses. Quando se constar alguma coisa no diabetes, faz o oftalmo. O diabetes ataca os olhos, os órgãos e membro. Minha irmã morreu em 2017. Parou o rim. Se atacar o rim, ou faz hemodiálise, ou vai para 15. Lá é 15, né? Aqui é a saudade. Então, em 6 meses eu faço os exames tudo, o pâncreas tá bom, a urina tá bom, tá tudo normal, irmão. Não tem problema de machucar e demorar a sarar. E é isso, irmão. A epidemia veio, levou crente, levou pastor, levou deputado, levou senador, levou, irmão. E a diabetes também, ela é agressiva, pacífica e agressiva. Então, cuida, né? Devido de ter perdido o olho tão rápido, é que demorou de fazer a cirurgia. Eu não estava sem plano, né? Então, São José do Rio Preto são 250 pessoas de manhã e 250 pessoas à tarde. Tudo com problema de olho. Deus usou bastante lá, e as pessoas chegavam perto de mim e começavam a falar, se eu perder as vistas, eu vou me matar. Não vai se matar. Deus não tem prazer naquele que tira a sua própria vida. Então é isso, irmão. É um resuminho aí, eu agradeço aí por vocês terem tolerado esse tempinho, né? Eu gastei uns 5 ou 10 minutinhos, mas nós vamos estar aí, né? Eu estou morando faz 1 mês e 20 dias ali na associação, no Instituto, né? No Instituto. É um instituto ali católico. O padre que fundou aquele ali é o padre Charles. Ele completou 80 anos essa semana. É uma benção, você entendeu? Toda segunda-feira ele vai lá dar palestra. Irmão, é palavra de Deus mesmo, né? Então Deus tem colocado as pessoas para nos ajudar, né? Então o instituto ali, ele vive de doação, né? Se você sentir no coração de estar visitando lá, conversando com a superintendente ali, para doar alguma coisa lá, né? As portas estão abertas, né? Então, Deus abençoe aí pela oportunidade. E novembro agora vence o meu
meu benefício, deu entrada em invalidez e está pedindo acréscimo de 25%, que é essa despesa, né? Nessa despesa. Então, a partir de janeiro, normalizar tudo isso aí, eu vou começar a fazer uma faculdade, né? Então, eu vou fazer a faculdade e Deus está trabalhando no coração em que área que eu vou entrar. Então, eu já estou estudando a parte de desembargador eclesiástico. Então, eu já estou na linha Brasil, Portugal e Angola. Eu já estou despachando alguns trabalhos de missões nacionais e internacional. Brasil, Portugal e Angola. Amém? Então, conto aí com a oração dos irmãos. Em parte de financeiro, irmão, está tudo sob controle. Deus não tem deixado faltar nada, né? Mas se quiser ajudar nós, seja bem-vindo. Deus abençoe toda a equipe, os obreiros, né? E continua orando para nós, que a oração sempre é bem-vinda. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos? Uma inspiração ou não? Vamos orar pela vida do Ivan? Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, obrigado pela vida do Ivan. Ó Deus, celebramos, ó Pai, porque nós temos um homem que, por todas essas dificuldades, ó Pai, ele não perdeu a fé. Ó Deus, por mais que apareceram, ó Deus, desânimos, a depressão, a ansiedade, porém o Senhor a curou. Ó Deus, continue abençoando a vida dele, sustentando, guardando, ó Deus, suprindo todas as suas necessidades, ali do lar também, ó Pai, em nome de Jesus, a vida do seu irmão, da sua mãe. Ó Deus, continue abençoando, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado. E que Ele continue fazendo missões. Que seja uma inspiração para nós. Ó Deus, ajude, meu Pai. E que sejamos sempre gratos, ó Deus, a Ti por tudo. E continue sempre, ó Deus, a colocar no coração dele esse desejo de fazer missões. E nós oramos por um milagre nessa vida. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Nós cremos em Ti, ó Pai, que grandes coisas o Senhor fará na vida dele. No nome de Jesus. Amém. E amém. Quem for me levar, é eu que vou dirigir, tá? Aí só vai falar, ó, para a esquerda, para a direita, breca. Amém? Ele veio de mototáxi, tá? Então, se alguém quiser levar o Ivan, Deus abençoe, Ivan. Dá um abraço. A gente não pode abandonar, não, irmãos. O Ivan é uma peça fundamental aqui da nossa igreja. Amém, irmãos?